nos traz novamente para a liturgia do tempo comum. A liturgia da igreja é dinâmica, ela vai nos conduzindo. Se a gente acompanha bem a palavra de Deus, ela vai nos conduzindo nos seus diversos tempos. A característica litúrgica desse tempo comum, que nós deixamos lá na quaresma, antes da quaresma, vivemos toda a quaresma, depois Semana Santa, o tempo pascal, vivemos as festas e solenidades referentes a Jesus, acabamos de celebrar a Ascensão do Senhor, o Pentecostes, a festa da Eucaristia, o Corpus Christi, e agora então de novo somos trazidos para o tempo comum. A característica marcante e principal do tempo comum é fazer com que a gente fique atento e se deixe guiar pela palavra de Deus, principalmente pelos ensinamentos de Jesus, que o Evangelho nos convida a dar um passo a mais na fé. É essa a característica desse tempo comum. Então, um tempo de fé e de esperança, por isso que é caracterizado por esta cor verde, que é a cor da esperança, não é? Então, hoje, esta fé está no centro da palavra de Deus. A primeira leitura do livro dos Reis nos mostra a história do rei mais famoso, mais rico e mais bem sucedido, Salomão. Salomão tem uma oração belíssima. Essa oração não está toda hoje aqui neste episódio da primeira leitura, mas tem um fato interessante que também foi acrescentado à oração de Salomão. A primeira parte dizia assim: Senhor, eu não te peço nem riqueza, nem longevidade, quer dizer, nem muitos anos de vida, e não te peço também vitórias sobre os meus inimigos. Eu só te peço uma coisa: humildade e sabedoria. Exemplo de oração para nós, que a gente pede tanta coisa a Deus, né? Humildade e sabedoria. E a resposta de Deus foi que esta prece foi ouvida. Salomão escutou de Deus o seguinte: já que não me pediste nem riqueza, nem vitória na guerra, nem longos anos de vida, eu te concedo vitória na guerra, longos anos de vida, riqueza e humildade e sabedoria. Quer dizer que Deus nos dá muito mais além daquilo que nós pedimos. E Salomão hoje pede outra coisa. Depois do templo construído em Jerusalém, no final do exílio, na volta do exílio, Salomão continua a oração dizendo assim: Senhor, aqui está esse templo, belíssimo. Esse templo se torna o centro da fé judaica. A fé judaica, a fé de qualquer pessoa que quer ver a ação de Deus na sua vida, os favores de Deus, passa pelo judaísmo nessa situação. Então Salomão diz: ainda se vier um estrangeiro é alguém que não é do grupo dos judeus, que não tem a fé em Deus como os judeus têm, que não vive a lei mosaica. Um estrangeiro é alguém pagão. Então Salomão pede: se ele vier rezar nesse templo aqui, Senhor, e se ele rezar com fé, por favor, faça uma exceção, atenda a todos os seus pedidos. E aqui nos traz o primeiro grande ensinamento da missa de hoje. O mais importante não será se esse estrangeiro for judeu, se ele já conhece a Deus, ou da onde ele venha, será a sua fé. Portanto, o templo cumpre aquele papel que Jesus já tinha dito: a minha casa será casa de oração para todos os povos. Jesus já tinha dito isso. O templo não é mais as muralhas do templo de Jerusalém, que inclusive a Bíblia proíbe de ser reconstruída, viu? Embora tenha um templo de Jerusalém em São Paulo, com dimensões inclusive diferentes daquelas que a Bíblia proibia, a Bíblia diz que ninguém reerga esse templo mais. O templo agora quem é? Quem que falou assim: destrua esse templo e eu reconstruirei em 3 dias? Quem foi que falou? Quem que é o templo? Jesus é o centro. Ele é agora o centro cósmico de toda a fé. A universalização agora da fé, ela encontra a sua referência máxima em Cristo. Nós vimos na segunda leitura também de São Paulo admirado com a comunidade dos Gálatas. A comunidade dos Gálatas, que já recebeu de Paulo a pregação, o Evangelho, que já conhece, recebeu dos apóstolos, é uma comunidade apostólica, como a Igreja Católica Apostólica. Nessa comunidade estão
Infelizmente, foi se introduzindo nessa comunidade cristã pessoas com um outro evangelho, uma outra doutrina, e os Gálatas, infelizmente, estavam sendo seduzidos por outras doutrinas, por outros ensinamentos, outro evangelho que não era o evangelho de Cristo. São os chamados judaizantes, que dizia que o povo, para ser atendido, não bastava ter Cristo, precisava circuncidar e precisaria cumprir a lei mosaica. E agora, para quem já se tornou cristão, basta Cristo. É por isso que Paulo diz: muito me admira de vocês a facilidade com que vocês trocam do evangelho. Qualquer semelhança nos nossos dias não é mera coincidência, viu? Às vezes a gente também olha para algumas pessoas e diz: muito me admira com que facilidade que muda de igreja, de religião. Vocês não acham, não concordam, gente? Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está por lá. Porque oferece-se outra doutrina e outro evangelho. E aqui Paulo faz um ensinamento muito grande: eu não quero agradar os homens. Por acaso eu estou preocupado em agradar os homens ou agradar a Deus? Se eu quisesse agradar os homens, eu não estaria para servir o evangelho, eu não seria servo do evangelho. Na verdade, Paulo está dizendo: cuidado, você que é cristão e que quer ser fiel ao seu batismo, à sua crisma, à sua eucaristia, à sua verdadeira fé. O único referencial de fé é Cristo. E se alguém vier anunciando outra coisa diferente disso, diz Paulo, seja excomungado. Essa palavra se tornou para nós um palavrão, né? Mas excomungado é excomungado, fora da comunhão. Declarado que alguém não está mais em comunhão com Cristo, muito menos com o corpo de Cristo, que é a igreja. Aqui a gente precisa entender o que Paulo está dizendo, e eu comparo com os nossos dias, quando muita gente bate na nossa porta todos os dias para nos oferecer outro evangelho, que diz que para a gente ser atendido por Deus tem que dar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E se bobear, entra na nossa casa e tira a imagem do nosso Senhor Aparecido. Não é? Cuidado, minha gente. Cuidado, porque todas essas outras coisas ainda hoje nos perturbam. Como dizia Paulo no início, eu soube que alguns andaram por aí perturbando. Como nos perturbam todos os dias para nos tirar da nossa fé. Como nos perturbam batendo na nossa porta. Como nos perturbam respeitando a fé de cada um. Eu acho que nós católicos tínhamos que ter mais atitude de fé. Às vezes a gente se encolhe nessa sociedade onde cada dia, em cada esquina surge uma nova igreja. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, que está na base do Evangelho, com Pedro e os apóstolos, por isso apostólicos. Cuidado com outra doutrina e outro evangelho que a toda hora estão querendo nos perturbando, nos enfiar de igual abaixo. No evangelho de novo é a fé que sobressai. Jesus saindo de Cafarnaum, andando por Cafarnaum com uma grande multidão dentro do evangelho, recebe este desafio. Como na primeira leitura, que Salomão sabe muito bem, também Jesus e os apóstolos e todos os discípulos que estão ali com ele sabem que pela lei, alguém para ter acesso a Jesus, a fé em Cristo e a Deus, precisa passar pelos costumes judaicos. E agora vem esse centurião romano, que não era da fé judaica, esse centurião romano que não era do grupo de Jesus, e manda um recado para Jesus: o meu servo está à beira da morte. E os que estão perto de Jesus conhecem esse homem, ele é gente boa, e por isso dizem assim: Jesus, ele até construiu uma sinagoga para nós, ele nos estima. Portanto, embora fosse um centurião romano, não perseguia os cristãos, não maltratava os que tinham a fé em Jesus, pelo contrário, era um homem justo. E aqui vai outro grande ensinamento para nós: as pessoas que são diferentes de nós por diversos motivos não necessariamente são nossos inimigos. Nós vivemos no Brasil o perigo de uma mentalidade que está cada vez mais fascista. Nós vivemos no Brasil um machismo de alguns que acham que é
desafio. A culpa tem que ser dela. O machismo, como nunca nós vimos, está cada vez mais arraigado na mente da nossa sociedade brasileira. São os bolsonaros na vida, né? Que doutrinam, e tem gente ainda que bate palma. A palavra de Deus hoje nos diz que quem pensa diferente de nós não necessariamente é nosso inimigo. É por isso que Jesus prepara essa situação para ensinar aos seus discípulos que, de novo, como na primeira leitura, o principal é a fé. A referência de uma pessoa é fé. Então esse centurião romano depois ainda mandou dizer a Jesus alguma coisa que demonstrou mais ainda a sua fé. Não é como o Evangelho de Mateus e de João, em que Jesus fala diretamente com ele. E Lucas tem essa particularidade que Jesus nem chega a falar nem com ele, nem com seus empregados. Apenas faz a referência à fé. Senhor, não te incomodas, não precisa vir na minha casa. Eu me achei tão indigno que nem eu mesmo me achei indigno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. E não era este homem, que não era cristão, nem seguidor de Jesus, e muito menos judeu, que nós recebemos a herança daquilo que nós proclamamos diante da Eucaristia, do compartilho, em cada missa, no altar. Senhor, eu não sou digno que entregues. É a mesma coisa que ele disse para Jesus. Foi ele que disse para Jesus. Eu não sou digno. Portanto, aqui de novo um outro grande ensinamento. Escutem bem, a verdadeira fé, ela só é fé verdadeira e autêntica quando brota de um coração que se reconhece pequeno, indigno, diante da grandeza e da graça de Deus. Este homem ainda diz: eu sou um oficial romano, e eu tenho servos, soldados ao meu comando, e eu sei muito bem que se eu disser a um vai, ele vai, se eu disser a outro fica, ele fica, se eu disser a outro vem, ele vem. O que esse homem está dizendo? Jesus, eu sei que tu tens toda a autoridade, o poder que Deus te deu é que salva, portanto não sou digno. É aquela fé que Pedro um dia também se expressou: Senhor, Senhor, quem sou eu, um pecador diante de vós? Então, minha gente, aqui sabe o que quer dizer? Prepotência zero, se achar melhor que os outros zero, arrogância zero. Tem gente que se acha mais santo que Cristo, e por isso acha que pode apontar e condenar os outros. A verdadeira fé e a ação de Deus se abre na vida de alguém que tem um coração, repito, que se ache pequeno, indigno, indigente diante de Deus, capaz mesmo de dizer como este homem: eu não sou digno. Não sou digno nem de ao teu encontro, Senhor. Eu nem mereço. A salvação, portanto, é dom, graça, e é Cristo que nos merece de forma gratuita, porque nós, quem somos nós? A fé, portanto, que Deus quer de nós é esta fé que a palavra de Deus nos ensina hoje, e que nós possamos fazer essa fé crescer e ser uma fé autêntica, que o nosso coração seja o terreno da humildade onde brota essa fé de alguém que se encontra totalmente dependente de Deus, a ponto de dizer: Senhor, eu não sou digno. Quem sou eu diante das outras pessoas para julgar e condenar e ter preconceito? Quem sou eu diante de ti, que me salvas não com meus méritos, mas por tua vontade infinita e salvadora? Que a nossa fé cresça assim. Esta é a fé verdadeira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio